Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. 8h45. Nosso convidado de hoje no Café com Política é o deputado estadual pelo PT, André Quintão. Ele que também é relator da CPI de Brumadinho na Assembleia. Seja muito bem-vindo, deputado. Bom dia para o senhor. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, prazer deputado. que está no programa. Prazer é nosso. Deputado, o senhor entrou com um requerimento para quebra de sigilo dos processos que tramitam na ANM relacionados a Brumadinho. Por qual motivo o senhor tomou essa decisão? Em função do acordo realizado pela Defensoria e também a Vale de reparação às pessoas e famílias atingidas, nós ficamos, se tornou público que a Vale tem interesse minerário de aproximadamente 430 mil toneladas de minério que estão abaixo de terrenos que foram invadidos pela lama. Ou seja, na verdade, esse acordo da Vale com as famílias não se trata de uma indenização, e sim de uma espécie de compra subfaturada de terrenos que têm jazidas onde a Vale manifestou interesse junto à Agência Nacional de Mineração. Isso pode levar com que os acordos feitos com estas famílias sejam revistos, uma vez que esta informação do interesse minerário a Vale não abriu junto à Defensoria. E como é que o senhor tem avaliado, de maneira geral, a postura da Vale, então, ao longo dos trabalhos da CPI de Brumadinho, deputado? Ô Rodrigo, nós já temos uma série de informações, de depoimentos que mostram que o rompimento e também que a evacuação das famílias poderia e deveria ter sido feito. Na verdade, o laudo de condição de estabilidade desta barragem oferecido pela empresa auditoria externa Tuvisud foi forjado. Ela declarou condição de estabilidade para uma barragem com 1,09 de fator de segurança, quando a própria meta da Vale era de 1,3. Fez recomendações que a Vale teve dificuldade em acatar, inclusive a instalação de drenos horizontais profundos. Para quem está nos acompanhando, havia um excesso de água nessa barragem, o que levou à liquefação, ou seja, os rejeitos sólidos se transformaram em massa líquida, houve a pressão e o rompimento. Então você tinha que tirar água da barragem. Você tinha uma nascente que já colocava mais água dentro dessa barragem. A tentativa do dreno não deu certo. Houve um extravasamento, fraturamento hidráulico. E a Vale, então, parou de realizar ações de retirada de água dessa barragem. Portanto, caberia, no mínimo, à Vale evacuação da área, acionar o plano de ação de emergência. Ela deixou refeitório e unidades administrativas muito próximas da barragem. E isso levou com que 270 pessoas, no mínimo, fossem mortas. Imagina o drama, o trauma para essas famílias e para toda a sociedade mineira. Então, o comportamento da Vale, principalmente nos escalões intermediários, é de blindagem e proteção em relação aos escalões superiores e uma espécie de jogo de empurra, de transferência de responsabilidades. A geotecnia corporativa joga para a gestão corporativa para a geotecnia operacional, a operacional joga para o laudo da Tuvisud, só que nós estamos recolhendo depoimentos, documentos, inquéritos e fica claro que o rompimento não foi um acidente. Foi a crônica de um rompimento anunciado. E a Vale também é responsável, deputado, pela mina de Gongo Soco, em Barão de Cocais, onde os moradores estão vivendo toda essa angústia durante dias, à espera de um possível rompimento. O senhor defende a mineração, mas desde que ela seja feita de uma forma correta, como muitos têm defendido. A gente tem ouvido especialistas e outros deputados, outros representantes, da população de forma geral. Thalita, é lógico que a mineração tem um peso importante em qualquer economia, mas Minas Gerais ficou refém da mineração. Isso não é bom para o Estado. O Estado de Minas, pela sua diversidade, tem plenas condições de desenvolver uma economia diversificada, sustentável, que conviva sim com a mineração, mas não da forma de hoje, quando os empreendedores quase que fazem uma chantagem com a sociedade e com o Estado e, em função disso, deixam de arcar com as suas responsabilidades ambientais, responsabilidades no campo da segurança. A Vale é reincidente, o consórcio BHP, Samarco e Vale já ofereceu fundão com aquela tragédia em 2015,
com aquele crime. E agora, novamente, são quase 300 pessoas mortas. Imagina o impacto ambiental, social e econômico para toda a região. Por isso que é importante esse trabalho colaborativo e integrado que as CPIs têm feito com o Ministério Público, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal. Nós não podemos deixar que uma situação como essa fique impune. Deputado, o senhor é relator da CPI de Brumadinho na Assembleia, oportunamente vai apresentar o seu relatório quando os trabalhos nessa CPI estiverem caminhando para o final. Mas eu pergunto para o senhor o seguinte, já dá para adiantar alguma coisa? O senhor está se debruçando sobre o assunto, dá para perceber até por aquilo que tem nos dito aqui ao longo da entrevista. Já dá para adiantar alguma coisa desse relatório? Com toda a responsabilidade que a relatoria me coloca, eu diria que nós já temos fatos, documentos, depoimentos que mostram que a Vale é responsável pelo rompimento da barragem, que ela poderia ter evitado este número de 270 mortos caso ela tivesse adotado o princípio da precaução e acionado o plano de ação de emergência. A responsabilização civil, criminal, obviamente tem que ser feita de maneira muito fundamentada, mas há um sentimento entre os membros da CPI desta responsabilização da Vale. E isso deve estar no relatório do senhor? Se for, pelo menos no relatório original, sim, e acredito que a maioria dos deputados e deputadas também compartilham desta mesma convicção. Agora, no caso da responsabilização criminal, nós temos que trabalhar muito juntos com a Polícia Civil e com a Polícia Federal, porque é óbvio que há uma blindagem de escalões superiores da Vale. E aí nós teremos que ter provas mais concretas para indicar, essa responsabilização criminal. Deputado, mudando um pouquinho de assunto, o governador Romeu Zema, inclusive, nós trouxemos essa matéria agora há pouco aqui à Rádio Super, admitiu haver um distanciamento dos deputados e garantiu que a partir de agora ele quer adotar uma postura diferente. Eu pergunto para o senhor, dá tempo de mudar essa postura do governador Romeu Zema? Uma das dificuldades do governador Zema é se portar como um líder político de Minas Gerais, de colocar os interesses de Minas com voz firme em Brasília, de defender a revisão e a revogação da Lei Candir, de defender uma alternativa de recuperação fiscal que não implique em privatizações, demissões e enfraquecimento de políticas públicas. E esse papel de liderança exige mais diálogo com todos os partidos. Infelizmente, até agora, isso não ocorreu. Na reforma administrativa, a Assembleia teve muita responsabilidade, inclusive a reforma que chegou, ela economizava pouco e desorganizava muito os serviços públicos. Nós reduzimos essa desorganização e aumentamos a economia para o governador. Agora, de fato, em novos embates que ele terá pela frente, se ele não modificar essa postura, ele continuará a ter muitas dificuldades. Já dá para sentir isso até mesmo entre os deputados dos ditos blocos independentes? O senhor é líder da oposição, né? Mas até em relação aos seus colegas que integram blocos independentes e dos quais a gente percebeu muita insatisfação, aqueles que vieram aqui, dá para dizer que isso permanece na Assembleia? Eu acredito que sim. As últimas votações, inclusive de projetos de deputados que poderiam aí ter um nível de oposição do governo, estão sendo aprovados por unanimidade ou às vezes com 2 ou 3 votos contrários. Então essa dificuldade ela é visível na Assembleia Legislativa. A gente está caminhando aqui para a reta final da entrevista, mas não sem antes a hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas com respostas objetivas. Combinado, deputado? Combinado. Vamos começar então, deputado. Mineração. Irresponsável na forma que está sendo feita hoje. Lobby da mineração na Assembleia. Com relação à bancada de esquerda, posso garantir, e a grande maioria, que não existe. CPI de Brumadinho. Trabalho sério e terá resultados. Rompimentos, crimes ou acidentes? Crimes. Governo Zema. Tímido e incapaz de criar uma alternativa fiscal para o Estado. Futuro do PT em Minas. Trabalho e reconstrução.
Conversamos com o deputado estadual pelo PT, André Quintão, ele que também é relator da CPI de Brumadinho na Assembleia. Obrigada, deputado, pela presença do senhor. Eu que agradeço. Foi um prazer.